Vamos falar agora sobre o PSD. O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, filiou na sexta-feira o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ao partido dele. É o segundo chefe estadual do União Brasil que migra para a sigla em menos de uma semana. Vale lembrar que na terça-feira, Kassab surpreendeu o mundo político ao anunciar que Ronaldo Caiado, de Goiás, tinha se filiado ao PSD e feito um acordo com os colegas Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, em torno de uma candidatura única à presidência. Com isso, Kassab abriu uma cisão na direita, isolando a postulação da família Bolsonaro, hoje entregue ao filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro pelo PL. Agora, portanto, atraiu um soldado da causa bolsonarista. O coronel Marcos Rocha, como ex-integrante da PM de Rondônia, é conhecido, reelegeu-se em 2022 apoiando Jair Bolsonaro. Ele já se posicionou contra a prisão do ex-presidente, que cumpre pena de mais de 27 anos de prisão por tentar um golpe de Estado no país. Marcos Rocha agora deverá disputar o Senado, ajudando Kassab a reforçar a posição na casa se eleito. Hoje, o PSD tem 14 senadores e só 2 deles permanecem para a segunda perna do mandato de 8 anos. Bruno, o Kassab está reforçando o PSD. E aí a gente viu o trio agora há pouco, Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Caiado. Provavelmente 2 deles vão concorrer ao Senado, um deve concorrer à presidência, se tudo isso for confirmado, né? E aí o Marcos Rocha vai ser candidato ao Senado. Ao que tudo indica, né, o Kassab está pensando mesmo nas cadeiras do Senado, né? Assim como outros partidos também têm como prioridade essa eleição no Congresso. Um pouco mais aí do que só cadeiras do Senado. Como curitibano aqui, eu quero dizer assim, que o Ratinho está em franca campanha à presidência da República. Tá? Então, eu moro do lado do Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba. Se você passar no estacionamento do Palácio Iguaçu, todos os carros pessoais, né, dos políticos estão com adesivo escrito "Brasil é massa". Né? Então, ele está em franca campanha à presidência da República. A aprovação dele e do Caiado são os 2 governadores mais bem avaliados do Brasil. Não me assustaria se a gente não tivesse uma chapa Ratinho-Caiado ou Caiado-Ratinho pelo PSD, e eu digo isso por alguns elementos. Primeiro porque agora a gente tem aí chapas puras passam a ser mais interessantes, né, por conta do fundo eleitoral, do fundo partidário, distribuição de tempo de TV, e as coligações proporcionais tendem a minar um pouco isso, ainda que as coligações na majoritária estejam permitidas, né? Mas o que determina a distribuição de fundo e tempo de TV são as coligações proporcionais. Então, primeiro, que acho que uma chapa pura pode ser interessante. Segundo, que a gente tem aí um outro jogo, que é a quantidade de deputados que migra com o governador do estado. Né? Então, há um tempo atrás, aí, sei lá, talvez um ano atrás, numa entrevista aqui no UOL mesmo, eu falava isso do Kassab. Eu falava, olha, o PSD é um partido de governadores, é um partido que tem como principal estratégia atrair governadores, eleger governadores e, com isso, puxar a rede de conexões que o governador tem. Então, qualquer deputado estadual ou deputado federal no Brasil sabe que ele tem 2 opções, né? Ou ele tem o governador do estado ou ele tem o presidente da República para conseguir recurso. Então, conquistar governadores é uma estratégia do Kassab absolutamente certeira para adquirir uma rede de apoio bastante importante. E aí todos os estados contam, porque ele não está puxando só o governador, ele está puxando o governador e mais 20 deputados, 15 deputados aí em cada estado. Então, além de ter uma bancada no Senado, que eu acho que é importante, provavelmente o Eduardo Leite deve tentar o Senado, o Marcos Rocha deve tentar o Senado, mas eu me pergunto aqui se não se trata de uma estratégia mais de longo prazo do Gilberto Kassab, que todo mundo sabe. Hoje talvez seja o político mais astuto no Brasil, mais perceptivo do cenário. E aí a segunda consequência, Diego, se você me dá 30 segundos, é que assusta o fato de sair um bolsonarista assim, raiz do União e ir para o PSD. Né? Eu fico me perguntando se as pessoas não estão começando a ver o barco afundar e estão pulando do barco devagarinho, sabendo que a candidatura Bolsonaro não tem viabilidade diante
de uma chapa Ratinho Caiado, Caiado Ratinho, e nem da candidatura do atual presidente, o Lula, com o vice que for. E aí as pessoas vão começar a brigar para quem vai ganhar a eleição, como foi exatamente em 2018, quando todo mundo abandonou o Alckmin e migrou para o Bolsonaro porque o Alckmin não tinha chance.